Muito bem, meus amados irmãos, estamos iniciando mais uma linda e abençoada programação, um encontro de paz aqui na cidade de Caxias do Sul, no nosso Templo Matriz. E eu desejo saudar a todos os nossos irmãos do campo de Caxias, de outros campos, de outras regiões, com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, Deus tem um encontro marcado com a tua vida através dessa programação. Você está conectado com a AD Matriz Caxias do Sul. E nesta noite Deus nos deu mais uma oportunidade, mais uma vez está aqui conosco o nosso convidado especial, juntamente com sua esposa, irmão Heleno Pedroso, nosso pastor, nosso professor da EBJL, um grande homem de Deus, que nessa noite Deus vai usar. Irmão Heleno, quer dar a sua saudação? Amém, irmão Josemir, é uma alegria, uma honra poder estar mais uma vez aqui neste programa, que é um veículo de bênção para todos os lares que têm chegado, junto com o irmão, que nós amamos, de coração, e também na companhia da minha esposa, graças a Deus, também para os nossos irmãos que estão ali na técnica nos auxiliando, e que o Senhor possa nos dar mais uma noite de bênçãos, essa noite para a glória exclusiva do seu maravilhoso nome. Glória a Deus, irmão Heleno. E também quero cumprimentar a irmã Elisandra, que peço para que a irmã dê sua saudação nessa noite. Amém. Glória a Deus. Também agradeço, irmão, mais uma vez, pelo honroso convite de poder estar aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém. E que os ouvintes fiquem ligados aí, porque Deus tem uma palavra para nós hoje, mais uma vez. Meus amados irmãos, todo esse trabalho da AD Caxias do Sul, dessa emissora, tem sobre a responsabilidade geral nosso pastor Joel Micho, o pastor nosso presidente do campo, que nos confiou a estar aqui. Então nós nunca queremos deixar de mencionar o nosso pastor. E lá no outro lado está o irmão Alaor, juntamente com seu filho, o irmão Antenor. É uma bênção de Deus. Deus está usando esse moço aqui na técnica, e eu creio que para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero deixar um convite antes de nós já entrar na mensagem de Deus, porque nós não vamos perder tempo essa noite. Não é fácil conseguir trazer o irmão Heleno, e quando a gente consegue, a gente tem que aproveitar esse homem de Deus, a qual Deus tem usado nessa cidade em muitos aspectos. Os irmãos nessa noite vão desfrutar de uma palavra de amor, de salvação, daquilo que Deus colocou no coração dele. Então você, ouvinte, é nosso convidado especial a participar. Comente, faça seu pedido de oração, que ao término nós vamos estar orando. Irmão Heleno, não precisa você se preocupar, deixa Deus te usar. Hoje, se precisar passar um pouquinho, não tem problema, já conversei com o irmão Tenor. Deixa Deus fazer tudo aquilo que Deus vai colocar no teu coração nessa noite. Amém? Amém. Pode iniciar. Amados, como disse, é uma alegria nós estarmos aqui, com o nosso irmão e amigo, irmão Josemir. E o irmão Josemir nos deu uma missão desafiadora, mas extremamente prazerosa. Porque o tema da palavra de Deus que o irmão propôs para nós meditarmos esta noite seria justamente sobre o novo céu e a nova terra, promessa de Deus para nós. Então, como um texto base daquilo que pretendo conversar com os irmãos à luz da palavra de Deus, eu gostaria de ler livro do Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação, seu capítulo 21, o versículo 1 da palavra do Senhor, e vamos ler até o versículo 5, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glória a Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Aleluia. O novo céu e a nova terra é a maior esperança dos redimidos. Aleluia. Se existe um sentido na nossa vida cristã nesta terra, é a esperança que nós temos e a fé, a firme convicção do novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra são mais importantes até mesmo do que o evento do arrebatamento, que é o próximo evento no calendário escatológico e pelo qual nós ansiamos com mais profunda nossa alma. Mas o arrebatamento será um evento, enquanto que o novo céu e a nova terra serão uma eternidade ao lado de Deus. Glória a Deus. O novo céu está por trás de toda a motivação da vida cristã. Cada uma das renúncias que você, meu irmão, você, minha irmã, precisa fazer no dia a dia para viver de forma digna da vocação com que foi chamado. Existe uma motivação que justifica isso. Nós temos uma esperança. Glória a Deus. Aleluia. Um novo céu nos aguarda. Glória a Deus. Aleluia. O céu, este novo céu, ele supera em glória, em alegria, em maravilha, a qualquer dos encantos terrenos. Não há sucesso, não há prosperidade, não há alegria terrena que possa se comparar ao que nós iremos desfrutar quando vivermos no novo céu, Aleluia. que para nós está preparado. Hoje em dia é um pouco complexo a gente falar de céu, até mesmo dentro do povo cristão, porque muitos têm uma ideia equivocada do que seria o céu. Nós não vemos muitas pregações sobre o céu, não é mesmo? É verdade. Porque muitos têm uma ideia do céu que vem da mitologia grega. Eles têm aquela ideia de céu como os Campos Elíseos, uma região de silêncio, com colinas verdejantes, anjos tocando harpas, e os redimidos todos de branco, cantando, 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 cantando indefinidamente por toda a eternidade. Às vezes a gente ouve aqui ou acolá alguém até comentar, dizer: lá no céu nem pregação vai ter, você tem que se acostumar com o louvor, com a alegria pentecostal, porque no céu não vai ter pregação, no céu só vai ter louvor. E vem dessa ideia que é uma ideia mitológica e não tem a ver com a descrição de céu que nós temos na Bíblia. Aleluia. Uma outra tendência que nós vemos nos nossos dias, até de gente instruída, gente inteligente, gente que conhece bastante da palavra de Deus, mas tem uma visão de céu como algo etéreo, algo fluido, uma realidade imaterial, uma realidade como se estivesse assim vivendo, flutuando entre nuvens, espíritos desencarnados, não algo físico, palpável, real. E ainda tem aqueles que têm uma ideia do céu, mas uma ideia escapista, uma ideia de escape, queria escapar das tribulações do mundo, queria escapar do trabalho. Há até quem diga: estou ansioso para ir para o céu, porque lá eu vou só descansar, lá eu não vou trabalhar, como se no céu fosse um lugar de ociosidade. E isso não é a visão de céu que a Bíblia nos revela.
Na verdade, essas visões distorcidas que têm sido divulgada e até sedimentada entre o povo cristão, vem muito de uma influência filosófica grega do movimento conhecido como gnosticismo, que faz a diferença entre o que é matéria, considerando que tudo aquilo que for matéria, físico, corpo, é mal, e tudo aquilo que for espiritual é superior, é bom. E essa ideia não é bíblica. Essa ideia de que o corpo é mau e o espírito é bom não é bíblica. Eu tenho visto até gente instruída defendendo essa ideia, dizendo que a morte, ela liberta o corpo, o espírito do corpo, que ficou sujeito ao pecado. Quando Cristo veio redimir tanto o espírito quanto alma e corpo. Aleluia. Os três, a obra de Cristo é completa na nossa vida. É verdade. A morte não é a libertação do espírito, libertando do corpo. Essa ideia de que espírito é bom e alma, corpo, matéria física é má, é antibíblica. Uns exemplos bem básicos para a gente entender isso. Quando Deus criou o universo, Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Ele criou o universo físico, material, matéria, e Ele diz que tudo era bom. Então o universo, a criação, as coisas criadas são boas. Satanás é espírito, mas ele não é bom. O Senhor Jesus já diz em João 8,44 que desde o princípio ele é mau, ele é homicida e ele é espírito. Então essa generalização ela é injusta. Além disso, Romanos 8, 18 a 27 nos mostra que Jesus veio resgatar toda a criação. Aleluia. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, mas o poder de Cristo liberta inclusive a criação do poder da corrupção. A descrição que nós temos do novo céu, Apocalipse 21 e nova terra, é uma descrição com termos literais, físicos inclusive. São citados elementos físicos. O corpo de Jesus, após a ressurreição, era um corpo adaptado à realidade celestial, tanto que ele pôde ser assunto aos céus, e uma nuvem o encobriu, e João vê ele já com o corpo glorificado, né, no Apocalipse, mas também era um corpo adaptado à realidade material, física. Jesus comeu e bebeu junto com os discípulos após a ressurreição. Lucas 24, 41 e 43. Lucas 24, 39, ele mesmo diz: olhem para mim, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Então o corpo dele era físico, sim, era material. 1 Coríntios 15, 39 diz que o nosso corpo será adaptado a essa nova realidade. E que 1 Coríntios 15, 42 a 49 diz que o nosso corpo, já glorificado no céu, será semelhante ao corpo de Cristo. Então nós teremos um corpo adaptado a viver tanto a realidade física, material, quanto o espiritual. Esta é a realidade bíblica. Aleluia. E aquele pensamento de que o apóstolo fala aos coríntios, há corpo espiritual e corpo material, né? Ou melhor, corpo animal. Ele usa a expressão há corpo animal e há corpo espiritual. O que significa isso? Bom, a palavra corpo animal que o apóstolo utiliza ali é psíquicos, da onde vem a palavra psique, né? da psicologia, né? Psique, alma. E a palavra corpo espiritual no grego é pneumatikos, que vem de pneuma, espírito. Só que esse ikos, esse sufixo, não significa a matéria do que o corpo é feito, e sim a força que anima o corpo. Quando o homem foi feito, a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente. Então o corpo humano ele é animado, a força que movimenta é a alma. Por isso o corpo animal, no sentido de corpo movido pela alma. O corpo glorificado será um corpo animado, movido pelo Espírito, perfeitamente impulsionado pelo Espírito de Deus. Então, o escrutínio da Bíblia à luz do idioma original não nos dá a ideia de que esse corpo que teremos, esse chamado corpo espiritual na nossa tradução, seja um corpo não físico, e sim que ele seja um corpo impulsionado, movido pelo Espírito de Deus.
Essa é a realidade. Então, como será, o que será esse novo céu? Para nós entrarmos no tema da mensagem. Em primeiro lugar, será uma realidade muito superior a esta. Aleluia. Uma realidade extraordinária, maravilhosa, superior a tudo que nós vivemos e conhecemos hoje em dia. Será o cumprimento do segredo divino. Não será uma não criação. Não será aquela ideia de céu etéreo, fluido. Não, será um céu real. Glória a Deus. Uma realidade perceptível, palpável, onde o Espírito de Deus será a força impulsionadora que manterá tudo em harmonia. Isto por si só já nos dá a ideia da grandeza, da beleza, da riqueza e da grandiosidade que será esse novo céu. Aleluia. Quando a Bíblia fala novo céu e nova terra, aproveitar o nosso tempo para entrar um pouquinho no texto sagrado, Aleluia. Nos detalhes pequenos e técnicos do texto sagrado, há dois termos para novo no grego. Há o termo neos, que é novidade no tempo, algo que nunca foi feito e aí é novo, é o termo neos. E há um outro termo que é o kainos, que significa uma novidade de qualidade, ou seja, é algo que já existia, mas que foi melhorado, transformado, restaurado, modificado, mudado de nível. Isso, ele é novo porque ele foi totalmente transformado. Glória a Deus. Ora, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, o termo grego, no original, manuscrito textos receptos, manuscrito textos críticos também, é kainos, não é neo. Então significa que este novo céu, essa nova terra, é uma realidade melhorada, aumentada, transformada, a partir daquilo que já existia. Não é que Deus vai extinguir num passe de mágica tudo o que existe e vai criar uma nova realidade etérea. Não, Ele vai transformar toda a criação, né? E isso a Bíblia já nos mostra as transformações cósmicas que serão executadas. Então a realidade de céu e terra que nós conhecemos, ela também existirá no porvir, só que de uma forma totalmente diferente, totalmente nova, totalmente melhorada, transformada, enriquecida. Né? E nós temos outros detalhes para analisar no texto sagrado que nos confirmam isso. Observe algumas comparações. Uma coisa é a criação original de Gênesis. A outra, a criação renovada, melhorada, transformada de Apocalipse 21. Olha que interessante esse paralelo. Em Gênesis 1:1, a criação original, céu e terra são criados. Na criação renovada, Apocalipse 21:1, o céu e terra são transformados em novo céu e nova terra. Aleluia. Na criação original, o sol é criado, Gênesis 1:16. Na criação renovada, o sol é desnecessário, Apocalipse 21:23. Na criação original, a noite é estabelecida, Gênesis 1:5. Na criação renovada, a noite é abolida, Apocalipse 22:5. Na criação original, os mares são criados, Gênesis 1:10. Na criação renovada, o mar já não existe, Apocalipse 21:1. Glória a Deus. Na criação original, a maldição entrou no mundo, Gênesis 3:14-17. Mas na criação renovada, Apocalipse 22:3, não haverá mais maldição. Na criação original, a morte entrou no mundo, Gênesis 3:19. Mas na criação renovada, Apocalipse 21:4, não haverá mais morte. Glória a Deus. Na criação original, a tristezas e a dor começam a existir, Gênesis 3:17. Mas na criação renovada, tristeza e dor acabam, Apocalipse 21:4.
Na criação original, a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, é expulsa do paraíso. Gênesis 3:24. Mas na criação renovada, Apocalipse 22:14, os redimidos entram na cidade pelas portas. Aleluia. Então veja que aqui há um paralelo que nos mostra as duas realidades. Glória a Deus. A criação original e agora a criação renovada. Essa criação renovada é o céu. É o que nós chamamos de céu. Ou estado eterno de bem-aventurança, ou porvir, né? São termos correlatos para ilustrar o que é o destino final dos redimidos. Glória a Deus. Em termos escatológicos, para fazer o recorte de quando é que nós iremos desfrutar desta realidade de forma plena, nós podemos dizer, de uma forma bem simples, que é uma viagem para um tempo, para nós que estamos ainda presos no tempo cronológico, né, um pouco distante. Porque é o último evento escatológico do Apocalipse. Então ainda tem algum tempo para que isso aconteça. Por quê? O próximo evento escatológico que esperamos, e pode ser hoje, é o arrebatamento da igreja, né? A realidade do céu, a plenitude de nós desfrutarmos do céu enquanto estado eterno de bem-aventurança, fica ao final do calendário. Então, neste momento em que vamos desfrutar do céu, vamos fazer essa viagem para lá, é uma era já livre do pecado e de toda sorte de mal. Já não tem mais pecado, não tem morte, não tem dor. É o fim de todas as dispensações humanas. Acabou as dispensações humanas. Finda o tempo cronológico e inicia-se o dia eterno, a eternidade ao lado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Finda todas as contagens de tempo, todas as preocupações com o tempo. O que já passou neste momento? Já passou o arrebatamento da igreja. O tribunal de Cristo já foi. Quem tinha galardão para receber já recebeu. Quem não tinha foi salvo como que pelo fogo. Já passou o período conhecido como grande tribulação, todas as suas calamidades, selos, taças, trombetas já soaram. Cristo, na sua vinda, na sua segunda vinda, já venceu os exércitos do anticristo na batalha do Armagedon. Já aconteceu todo o reino milenial de Cristo em cumprimento às promessas a Davi, né, e a Abraão. A última revolta de Satanás, batalha de Gog e Magog, quando ele seduz as nações e sobe sobre a terra, também já foi sufocada. A última ressurreição, a ressurreição final de todos os justos e injustos, já foi concluída. E o juízo final, o juízo do grande trono branco, também já terá sido realizado e consumado. Glória a Deus. Então, nesse momento, o diabo, seus anjos e demônios, já estarão todos lançados no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Em companhia dele estarão lá o anticristo, o falso profeta, todos eles em tormento eterno para todo sempre no lago de fogo e enxofre. O inferno, o próprio inferno, também foi lançado no lago de fogo. Porque quem sobreviveu até aqui e entrou no estado eterno de bem-aventurança é porque foi salvo por Cristo. É porque teve seus pecados perdoados. É um redimido. Então não precisa mais de inferno. Porque ninguém mais vai para lá. Então o inferno se tornou descartável e foi lançado no lago de fogo e enxofre. A morte também não é mais necessária. Porque não há pecado. Então, não havendo pecado, a morte pode ser descartada. A gente vai viver para todo sempre ao lado do nosso Deus. Aleluia. Será a morte da morte, a segunda morte. A morte também será lançada no lago de fogo. E também serão lançados no lago de fogo e enxofre todo aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida. É verdade. E a Bíblia deixa bem claro quem são eles.
nós temos 3 listas que nos falam quem são eles. A primeira está em Apocalipse 21, 8. Pode ler para nós, amor, essa lista? 21, 8. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Perfeito. A segunda lista está em Apocalipse 22, 15. Pode ler para nós, irmão Josemir? Vamos sim, em nome de Jesus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, os que amam e cometem a mentira. Obrigado. E a terceira lista está em 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Isso é importante nós destacarmos esse versículo 11, porque nos mostra que Deus faz distinção entre aquele que comete um desses pecados, que pode significar a condenação eterna do ser humano, e aquele que assume para si a condição, que vive na prática do pecado. Uma vez que fez, né? No caso, uma vez que fez e se arrependeu de todo o coração e abandonou a prática, recebeu misericórdia e o perdão de Deus, né? Então, não significa que a pessoa que cometeu esse erro está condenado ao lago. Não é isso, né? Exatamente. É uma vez que fez, mas se arrependeu, abandonou a prática, está perdoado. Exatamente. Agora, aquele que continua, esse sim, né? Esse sim, aquele que assume para si como a condição sua e vive na prática do pecado, assina a si mesmo a declaração de condenação. Essas são as 3 listas, pelo menos, de pessoas que não estarão no céu, que já foram, neste momento que estamos estudando, já lançadas no lago de fogo e enxofre, e então serão atormentadas para todo sempre. Uma vez que isso esteja sido consumado, então Deus vai restaurar a sua criação. Isaías 34:4 nos fala que o céu esse que nós conhecemos, será enrolado como pergaminho. 2 Pedro 3:10 diz que os céus passarão com um grande estrondo. Ou seja, haverá uma transformação da natureza. Isaías 51:6 diz que esta terra que nós conhecemos envelhecerá como um trapo. Haverá uma transformação também na terra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz que os elementos ardendo se desfarão, ou se fundirão, depende da versão, né? Então haverá uma transformação em toda a matéria, o universo, a matéria criada. Deus irá transformar totalmente o nosso universo. E então surge uma nova era cósmica, uma nova esfera, uma nova criação, a partir desta transformação que Deus faz. Esta é a realidade do estado eterno de bem-aventurança. Uma nova ordem. Apocalipse 21:1. Um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Então a gente vê as principais mudanças para nós. O tabernáculo de Deus está descendo com os homens, para habitar com os homens. E os redimidos têm acesso
a vida na Jerusalém celestial. Glória a Deus. A Bíblia nos fala de 3 tipos de tempo. Hoje ainda conversava com o professor Rafael Bettiol, que está em Israel, né, que é a nossa referência do grego no IBJL, e nós discutíamos justamente sobre isso. Eu peguei uma consultoria com ele para não cometer o erro de, quando tem algum termo muito técnico, muito específico, né, para a gente não cometer erro. É bom a gente sempre se socorrer de quem sabe um pouco mais do que nós do idioma. E no grego, então, existem 3 tempos. O tempo Cronos, que é o cronológico que nós conhecemos. O tempo Kairos, que normalmente as pessoas dizem que é o tempo de Deus. Em algumas aplicações pode ser o tempo de Deus, sim. Mas na verdade Kairos no grego significa o tempo oportuno. É o tempo em que tudo há uma convergência. Então não é uma aplicação exclusiva para Deus. É claro que para Deus sempre é o oportuno, né? É o tempo oportuno. E existe um tempo Aion, que seria um tempo com a ideia de circular, de infinito, que é a ideia de eternidade que nós temos, né? Aquele tempo que não acaba, né? Quando a Bíblia fala que Deus de eternidade, a eternidade, Ele é Deus. Quando Jesus fala eu sou o primeiro e o último, é essa ideia de uma continuidade sem início, sem fim. Por isso se diz que Deus é atemporal, está acima do tempo, ou que Ele vive o eterno hoje. É assim que Deus entende e vê o tempo. Até porque para Ele, na condição da divindade, todas as coisas já estão cumpridas, já estão realizadas. Porque para Ele o tempo é um eterno hoje. Ele vê o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro como se fosse tudo a mesma coisa. Porque Ele tem conhecimento pleno de todas as coisas. Então para Deus é assim. Só que a Bíblia fala, Deus já vive essa realidade. Deus já vive desde sempre essa realidade da eternidade. Deus já vive essa realidade sem limites, essa realidade superior, suprema, maravilhosa, extraordinária, tanto em termos de espaço quanto em termos de tempo. Deus já está. Se nós podemos usar assim, uma linguagem bem humana, né? Deus já está no céu. O céu é o meu trono, Ele diz. Ele já está no céu, neste céu que nós estamos falando, porque Ele já vive essa realidade. Porém, o céu enquanto habitação de Deus, o tabernáculo de Deus, Apocalipse 21:3 vai dizer que esse tabernáculo de Deus agora está com os homens. Não é Deus nos levando para Ele, é Deus vindo até nós, trazendo o seu tabernáculo para habitar conosco. Olha a transformação que isso, a grandeza, a grandiosidade dessa revelação. Por isso que diz que a Jerusalém celestial, ela desce do céu, ela vem de Deus para os homens, ataviada como uma esposa para o seu marido. Glória a Deus. Porque é Deus trazendo a sua realidade para dentro da nova criação que Ele formou. E agora Ele habita conosco. Que coisa maravilhosa isso. Esta é a realidade do céu. É nesta realidade que nós iremos viver. E viveremos podendo ter uma comunhão plena e perfeita e profunda com este Deus. De uma forma ilimitada, tanto em termos de tempo, quanto em termos de espaço. Nós conviveremos no mesmo ambiente, o tabernáculo de Deus estará entre nós. Aleluia! E como será essa vida no céu? É claro que nós temos muitas perguntas, né? Nem todas a Bíblia responde. Algumas ela deixa de curiosidade mesmo, para que a gente possa compreender quando chegar o momento, né? Mas algumas a gente já tem a resposta. Haverá relacionamentos no céu? Marido e mulher? Relacionamentos em geral. Marido e mulher, não, né? Não. Casamento no céu, não. Mas haverá relacionamentos. Por exemplo, um relacionamento com Deus. Apocalipse 21:3, que nós lemos aqui, ele fala que Deus habitará conosco e nós seremos o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então o relacionamento com Deus será mais íntimo, será mais direto, será quase como pai e filho. Esse será o relacionamento de Deus conosco.
É engraçado porque aqui ele diz que e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Parece que uma linguagem bem humana aqui, né? Porque a gente entende hoje que a gente vive na Terra, a gente sabe quem é o nosso Deus, mas tem muita gente que tem muitos deuses, né? E aqui ele deixa bem claro, né? Existe só um, né? É só esse aqui, ponto final, acabou, Sim. né? Aqui ele retoma a ideia do chamado a Israel. Quando ele diz, vós sereis meu povo, então eu serei o seu Deus. Né? E aqui ele está dizendo que essa realidade será plena, será perfeita. Eles serão meu povo, porque Glória só entra os redimidos. Sim. Só entra os que foram salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Então aqui sim será de fato, serão meu povo. E eu serei o seu Deus. Né? Aqui a realidade será perfeita, será plena. Toda a glória só para ele, né? Isso. Sem aquela questão eu creio em tal coisa, mas eu creio em Deus, mas eu creio nisso, né? Aqui não, aqui a glória é dele, o Deus é ele e não tem mais. A fé será perfeita, né? Será plena. Né? Apocalipse 22:4 para nós, por favor. 22:4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Olha que maravilha. Glória a Deus. Veremos o seu rosto. Né? A Bíblia inteira diz que nunca ninguém pôde ver o rosto de Deus e permaneceu vivo. Mas nessa realidade nós veremos o seu rosto. Aleluia. Então esse é o relacionamento que teremos com Deus, será direto. 21:4 nós lemos já, né? Já. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Tudo que pudesse nos causar sofrimento, Acabou. O próprio Deus limpará. 21:6. Lê para nós, por favor, amor. 21:6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Pode ler o 7 também? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha que maravilha. Esse será o relacionamento de Deus conosco. Pai e Filho. Qualquer necessidade, Ele suprirá. Ele nos dará todas as coisas, diretamente. Vai ser o principal relacionamento é nós e o nosso Deus. Mas também haverá um relacionamento também entre nós, entre nós, seus filhos. Nós reconheceremos no céu? Eu vou saber quem é o Josemir no céu? É uma boa pergunta, né? Eu quero saber. Sim, reconheceremos. Glória a Deus. Como é que a gente pode saber disso? Mateus capítulo 8, versículo 11, nos diz que os filhos da promessa, muitos ficarão de fora, mas que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então raciocinemos, se eu vou sentar na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, Como é que tu vai saber quem são? exato. Se eu não pudesse reconhecê-los como Abraão, Isaque e Jacó, que sentido teria nesse versículo? Se eu vou poder, esse aqui é Abraão, e eu vou saber quem é, eu vou poder associar que é o Abraão da Bíblia, eu vou saber disso, é porque a gente vai conseguir se reconhecer no céu. Senão não faria sentido Jesus dizer isso. Que adianta você sentar com Abraão não sabendo quem ele é? Não sabendo nem que ele é Abraão e nem sabendo quem é Abraão, ou quem foi Abraão. Então esse versículo mostra isso. Além disso, 1 Tessalonicenses 4,17, quando o apóstolo fala que nós reencontraremos o Senhor nos ares, e ele fala que nós encontraremos aqueles que já dormiram em Cristo no momento do arrebatamento, porque eles vão primeiro, eles são ressuscitados primeiro e depois nós encontramos com ele. O termo que ele utiliza aí no grego significa justamente isso. Dois amigos que já estão se reencontrando. Como é que eu vou reencontrar com alguém que eu não conheço? Se existe reencontro é porque eu conheço, é porque eu reconheço, eu sei quem ele é. É verdade. Então sim, nós reconheceremos no céu. Agora, é claro que não necessariamente eu vou saber no céu que eu estive aqui no dia 11 de abril de 2024, sentado na mesa com Josemir, num programa
né, num podcast da Web Caxias, talvez essa informação não seja mais relevante no céu. Talvez esta informação em si não seja relevante. Sim. Porque a nossa mente também será transformada. Mas de alguma forma eu vou saber que o irmão está lá. O irmão vai saber que eu estou lá. E que nós somos companheiros de batalha aqui. Aleluia. É que nem aquela passagem que tem quando Jesus subiu ao monte, acho que foi, que os discípulos conheceram e pediram, dá para fazer uma tenda aqui para Elias e quem mais estava ali? Moisés e Elias. Eles não sabem quem era. Porque não é do tempo deles, né? Eles não conviveram fisicamente com eles, mas reconheceram. E reconheceram quem era. Quem era Elias, quem era Moisés. Então, haverá esse reconhecimento. Haverá essa possibilidade, né? Esses textos indicam isso. O próprio Senhor Jesus disse que nós sentaremos na mesa com esses vultos do Antigo Testamento, né? Então, sim, nos reconheceremos. Haverá relacionamento. Mas não haverá, por exemplo... Eu e minha esposa não seremos marido e mulher no céu, né? Tenho que aproveitar ser marido dela aqui, porque lá não vou ser, né? Por que não seremos? Porque a Bíblia diz, Mateus 22:30, que lá não se casam, nem se dão em casamento, mas vivem como os anjos de Deus. Como os anjos. Nós continuaremos sendo quem nós somos, não seremos anjos. Os anjos são uma outra criação de Deus. Nós continuaremos sendo quem nós somos, mas viveremos como os anjos. Seremos semelhantes a eles em alguns aspectos, principalmente no principal aspecto dos anjos, que eles se satisfazem em glorificar a Deus, em adorar a Deus em tudo que fazem. Mas haverá casamento no céu? Um casamento haverá. A noiva é a sua igreja, a igreja e Deus, né? Isso, e Cristo, né? A igreja e Cristo haverá. Efésios 5:32, o apóstolo diz que grande é esse mistério. E ele se refere ao casamento entre Cristo e a igreja. Então haverá sim um casamento no céu, mas é com o noivo, né? Com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, haverá trabalho no céu? É uma outra pergunta boa também, né? Vamos descobrir. O trabalho, né, ele foi criado por Deus antes da queda. Não, ele não é consequência da queda. O homem já foi posto no jardim para o lavrar, e o cuidar e o guardar. Então o trabalho já é anterior à queda. O trabalho fazia parte da criação em que Deus diz em Gênesis 1:31 que era boa. Então o trabalho não é coisa ruim. Ele se tornou penoso, trabalhoso, sofrido, suado, em consequência da queda. Então o trabalho não tem nada de penoso nele em si. A característica de trabalho penoso se deu em função da queda. Uma vez que a criação está restaurada, era de se esperar que o trabalho também fosse restaurado. Mas além disso, os anjos de Deus, que são os seus mais leais servos, nos dão uma ilustração perfeita de como Deus vê o trabalho. Porque toda vez que nós vemos anjos na Bíblia, o que eles estão fazendo? Trabalhando. E o próprio trabalho deles é uma forma de adoração a Deus. Então, no céu, naturalmente, todo o trabalho é um serviço prestado a Deus, puro, sem qualquer distorção, sem segundas intenções. É um trabalho perfeito para o Senhor. Então haverá sim muito trabalho. Só isso já nos daria uma ideia de que haverá trabalho. Mas a Bíblia fala, Apocalipse 22, versículo 3, por gentileza. 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Trabalho. Então haverá trabalho no céu. Glória a Deus. Não haverá penoso. E o que nós veremos no céu? Essa, inclusive, eu trabalhei aqui na mensagem que eu trouxe aqui no nosso tempo matriz. 1 Coríntios 2:9 diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A nossa ciência terrena diz que nós conseguimos discernir 7 cores diferentes. O espectro de cores que nós conseguimos discernir são 7. Entre elas há muitas nuances, misturas, variações de tom, né? Então há muitas nuances. Isto leva a calcularem, considerando as nuances de tons, algo em torno de 10 milhões de cores. E a principal luz, porque naturalmente você só consegue discernir, diferenciar a cor
na presença de luz. Isso é um fato físico, né? A física atesta isso. E a própria física vai dizer que a luz mais plena, mais perfeita, que nos permite visualizar o maior espectro de cores, é a luz branca emitida pelo Sol, que é uma criação de Deus, que é um astro desta realidade terrena. Mas então, com a luz branca, que é a melhor luz, nós discernimos cerca de 10 milhões de cores. Mas o céu é uma realidade superior, infinitamente superior. A Bíblia nos relata que Deus habita na luz inacessível. É verdade. Então, se Deus habita na luz inacessível, dá para nós ter uma noção de como será precisa, rica a nossa visão no céu. A realidade será totalmente superior. Eu creio que nós veríamos cores novas, porque a gente só consegue ver 7 cores. Mas com uma luz melhor, de uma realidade superior, nós teremos também capacidade superior. Nossos sentidos serão muito mais elevados. O som também é outra questão. Nós ouviremos no céu música, sem dúvida ouviremos muita música boa, de qualidade. Vamos ler Apocalipse 5, versículo 13, que nos dá uma ideia dessa questão de sons, de louvor, no sentido de música. Show, meu amor, pode ler para nós. 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Imagina o som deste coral. Toda a criatura, tanto a criação de seres humanos, quanto as coisas criadas ao cumprirem a sua função, quanto as criaturas espirituais, os anjos, em todas as suas classes, louvando a Deus com este cântico: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aleluia. Isso vai ser profundo demais, vai ser lindo demais. Hoje aqui na terra, quando a gente ouve uma orquestra, nós temos uma orquestra boa aqui, nós também já fomos a ouvir ali, aqui em Caxias mesmo tem uma orquestra boa ali na UX, né, com vários instrumentos. Quando a gente ouve aqueles sons, meu Deus, é algo incrível. Você imagina no céu, imagina a quantidade de instrumentos, a diversidade de instrumentos que há no céu. E aqui, por mais que se ensaie, que se treine, sempre os músicos estão sujeitos a cometer um deslize, a errar um compasso, a atrasar um tempo, a errar uma métrica. No céu não, é tudo perfeição plena. Então, sem dúvida, nós ouviremos música da melhor qualidade. Glória a Deus. Também ouviremos palavras, porque haverá sim ensino, aprendizado no céu. Nós seremos semelhantes a Deus, mas jamais seremos deuses ou pequenos deuses. Então teremos muito o que aprender, e temos a eternidade inteira para aprender de Deus. E ouviremos coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:4, diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Nós, como seres humanos, ficamos curiosos, né? Queremos que ele desse pelo menos uma palhinha do que ele ouviu lá. Mas ele diz que o nosso ouvido não é digno de ouvir. É verdade. Isso é algo que a gente precisa esperar para ouvir lá. Então, com certeza, terá muita coisa boa para nós aprendermos no céu. Como serão nossas experiências no céu? O que nós experimentaremos lá? Só a Jerusalém Celestial já nos basta. Só o acesso a ela, glória a Deus, já vai ser algo indescritivelmente maravilhoso. Aqui na Terra, quando pensamos em cidades inteligentes, cidades planejadas, cidades que foram bem organizadas, né? Teremos como cidades como Dubai, Nova York, enfim,
cidades que estão se despontando no mundo, como Xangai, talvez na China, né, como muito tecnológicas, tecnologia avançadíssima, cidades inteligentes, conectadas. O que dizer então da Jerusalém Celestial, que foi planejada pelo arquiteto do universo? Glória a Deus. Ninguém alcança essa tecnologia, ninguém consegue sequer discernir quão grande, quão maravilhosa será, né? Até mesmo porque a gente consegue entender que essas pessoas construíram tudo isso, mas assim, ó, foi porque Deus cedeu um pouquinho do que Ele tem, né? A gente precisa. Eu já vi muitas pessoas dizendo: nossa, mas esse aí superou. Sim, mas assim, ó, Deus teve misericórdia dessa pessoa, né? E dispôs um pouquinho do tanto que ele tem, né? Do conhecimento, de toda a perfeição para aquela pessoa construir isso. E a gente olhar com nossos olhos e fazer que nem os discípulos: Senhor, vê essas pedras, que templo lindo, né? Isso. E Jesus diz: mas daí não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, por mais que a gente se encante com isso, e não é errado a gente achar bonito as coisas, a gente tem que lembrar que é bonito, mas o céu é muito mais ainda, né? Aleluia. Glória a Deus. É incomparável. Né? E o que algumas coisas me chamam a atenção, por exemplo, nessa cidade, a Bíblia diz que nela não é preciso nem luz do sol, nem energia, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Então imagine a consciência que nós teremos da presença de Deus continuamente, porque em qualquer ponto dessa cidade gigantesca, porque ela é uma metrópole, pelas medidas que está aqui, e o apóstolo João diz que as medidas de anjos são conforme as medidas de homem. Então são cerca de 2.200 quilômetros de comprimento, de altura e de largura. É como se fosse um cubo perfeito, essa cidade, as dimensões dela. Não importa em qualquer ponto que você estiver nessa metrópole, você vai olhar e vai ver a luz do Cordeiro. Glória a Deus. Vai ver a luz do Cordeiro iluminando Aleluia. a cidade. Glória a Deus. Isso vai nos gerar uma consciência da presença de Deus tremenda. Aleluia. Isso vai ser a segurança, nós saber, Ele está conosco. Ele é Emmanuel, está conosco. Ele é a sua lâmpada. Isso é maravilhoso de nós pensarmos, entendermos isso, né? A Bíblia fala de muitas coisas ainda a respeito do céu que nós receberemos lá. Acho que nosso tempo já se foi. Fica tranquilo, irmão. Dá para avançar um pouquinho aqui? Podemos. Então vamos lá. Rapidamente, pelo menos, o que nós receberemos lá. Apocalipse 2:17. Teria muito, né? Mas vamos ler só esse aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui nós temos 3 coisas que nós receberemos no céu: um novo nome, uma pedra branca e o maná escondido. Num versículo nós já vemos 3 coisas que receberemos lá. O que é a pedra branca? Segundo o pastor Eurico Bergsten, escrevendo a revista Segundo Trimestre de 1989, ele interpreta essa passagem como uma referência a um costume da Grécia Antiga, em que o julgamento era feito com uma pedra branca e uma pedra preta. A pedra preta era condenado, a pedra branca inocente. Se essa imagem que João tem, e ao que tudo indica é justamente isso que ele tem em mente, Aleluia. o que João está dizendo é que ao chegarmos no céu, Cristo estende uma pedra para mim com o meu nome, dizendo: a pedra é branca. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Imagina a alegria de nós sabermos: o meu nome está lá. Aleluia. Está numa pedra branca. O Senhor já me perdoou todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todos os meus deslizes, iniquidades e pecados. Cristo já lavou, já pagou o preço por mim. Aleluia. Sou perdoado, sou inocentado, justificado pelos méritos dele. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa, um novo nome. Por que um novo nome? O nome para o judeu
ele tinha singular importância. O nome significava uma bênção e significava também uma identificação, uma espécie de direcionamento para aquela pessoa. Quando o Senhor Jesus utiliza aqui essa expressão, ele está dizendo: eu vou lhe dar um novo nome, você vai ter uma nova missão, um novo direcionamento, uma nova bênção, uma nova identidade. Eu vou te dar um novo nome. Então, nós estaremos vivendo uma nova realidade. Um exemplo bíblico para ficar um pouco mais claro: quando Barnabé, né, que antes era José, né, ele faz uma grande obra no início do livro de Atos, os apóstolos lhe dão a bênção e cognominaram ele de Barnabé, filho da consolação. Ou seja, ele foi, vamos dizer assim, promovido. Ele foi rebatizado como Barnabé. É isso que Cristo vai fazer conosco. Aleluia. Ele vai nos rebatizar, ele vai nos promover, ele vai nos dar uma nova identidade no céu. Esse nome nos dará uma identificação profunda com Cristo. E por fim, o maná escondido. O maná, biblicamente falando, era conhecido como o pão do céu para os judeus, né? Era o sustento lá no deserto, quando eles mais precisavam. Deus fazia um milagre, o milagre de cada dia, o milagre nosso de cada dia. Fazia chover pão do céu. Pão fresquinho da padaria do céu, chovendo no deserto, todo dia de manhã. Bastava ele sair das tendas e recolher o pão e prepará-lo, né? O maná, ele tinha uma aparência tipo geada, assim, como se fosse flocos, mas ele também era redondo que nem semente de coentro branco. Quando os judeus viram pela primeira vez aquele produto espalhado pela manhã e não conheciam o que era, eles remexeram aquilo e questionavam uns aos outros: o que é isso? O que é isso? E no hebraico, essa frase, o que é isso? Ou quem é ele? Quem é essa coisa que está aqui? Quem é isso? A frase é manhu. Então eles mexiam dizendo: manhu, manhu. E ninguém sabia. Até que Moisés diz: não, esse é o pão que Deus deu para vocês. Daí vem o nome maná, de manhu. Porque Deus, que entende muito bem de processo de marketing, queria justamente gravar na mente deles essa frase: quem é ele? O que é isso? Né? Os hebraístas mais rigorosos dizem que a tradução melhor não seria o que é isso, seria quem é ele mesmo. Né? E essa frase, quem é ele, é uma frase que nós vemos fartamente no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus, o pão vivo que desceu do céu verdadeiro, se manifesta, os judeus olham para ele e dizem: quem é ele que ensina com autoridade própria e não como as dos escribas? Aleluia. Cleófas, o seu amigo, que vão no caminho de Emaús, também questionam: quem é ele que, quando fala, nos abria as escrituras, fazia arder o nosso coração? A frase está ali. Os discípulos, após Jesus acalmar aquela tempestade no deserto, dizem: quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E a multidão, depois de participar do milagre maravilhoso da multiplicação dos pães, pede a Jesus um sinal, dizendo: Moisés nos deu o verdadeiro pão do céu, dá um sinal para nós também do céu. E Jesus diz para eles: não, mas Moisés não deu o verdadeiro pão do céu para vocês. Porque o verdadeiro pão do céu, ele desce do céu, mas dá vida ao mundo. E dá a vida pelo mundo. E aí eles perguntam: quem é ele? Quem é este pão do céu? Aleluia. E João 6,51, Jesus responde: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. Aleluia. Então o maná era o milagre nosso de cada dia. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a melhor expressão que nós temos de um maná verdadeiro. Glória a Deus. Mas aqui ele diz que ainda vai nos dar para nós um maná escondido. Então o que seria isso? É um maná reservado especificamente para a realidade futura. É algo que nós vamos desfrutar, vamos poder participar, comungar juntamente com ele, somente no céu.
3 exemplos básicos do que nós vamos receber no céu. O céu é maravilhoso. O céu é uma realidade incrível. O céu é o lugar de todo aquele salvo e redimido Glória a Deus. pelo sangue de Jesus. Não podemos perder essa realidade. Aleluia. Não podemos perder essa esperança. Não podemos perder a esperança de estarmos no céu. Hoje, talvez você, meu ouvinte, meu irmão ouvinte, tenha tido um dia difícil, um dia de dor, de sofrimento, de batalha, de correria. Glória a Deus. Mas um dia nós estaremos lá no céu. E lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Talvez hoje tenha sido um dia para você muito alegre, muito feliz, de muitas vitórias. Glória a Deus por isso. Mas saiba que lá no céu nós iremos experimentar muito além daquilo que pedimos e pensamos, porque as coisas que não subiram ao coração do homem, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. E esta é a realidade que nos espera no céu. Glória. Aleluia. Aleluia. O céu Glória a Deus. é o nosso lugar. São essas minhas palavras, meu irmão Josemir. Lhe devolvo a fala. Glória a Deus, irmão Heleno. A intenção era sentir aquilo que nós sentimos no culto, a noite em que você pregou essa mensagem. E eu tenho certeza que lá no outro lado, os nossos ouvintes, eles puderam nessa noite tirar para suas vidas lições daquilo que eles precisam mudar para ter esse encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Imagina passar uma vida inteira dizendo: eu sou crente, eu conheço as coisas de Deus, mas por uma falha, por um detalhe, ficar fora daquele dia. Então nessa noite você pode rever essa mensagem, porque foi extraída da Bíblia, e você vai ficar mais próximo daquilo que você precisa ser para alcançar esse dia glorioso com Jesus. Irmão Heleno, há pedidos de oração. A irmã Janine pede oração por sua mãe, por sua irmã. Também quero que o irmão ore por todos os nossos ouvintes nessa noite, para que eles venham descansar os seus corações em Cristo Jesus. Nós precisamos, Heleno, estar preparado para esse evento, mas eu sinto, irmão Heleno, que aparentemente parece que estamos muito prontos, mas muitos estão muito distantes, precisando que essa palavra se encaixe em sua vida, em seu modo de viver, e eu coloco isso primeiramente a mim. Mudanças que precisam ser imediatamente colocadas em práticas, para que eu não perca o meu tempo. E quando eu reconheço, há uma grande possibilidade de subir com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Como noiva. E eu tenho certeza, irmão Heleno, que tem pessoas que a partir desta noite, ao ouvirem esta palavra, elas vão perder o sono e vão querer estar mais próximas de Jesus. Eu quero, antes do irmão orar, agradecer pela vida da sua esposa, pela sua vida. Amém. Por ter se prontificado uma vez mais estar em nosso lado, fazendo esta obra que eu sei que pulsa no teu coração, e eu sei que Deus vai te usar nessa oração e pessoas vão receber vitória nos seus lares. Pode orar, irmão. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Na tua presença chegamos em oração. Quero te apresentar, Pai, aqui os pedidos de oração que foram enunciados pelo teu servo. Nossa irmã Janine, que pede oração. Tu és o Deus da provisão. Tu podes, ó Pai, intervir agora em favor da tua filha. Glória a Deus. Pai querido, eu apresento cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta programação, acompanhando, Pai, esta live, e aqueles que ainda irão acompanhar depois de gravada e disponibilizada nas plataformas digitais. Eu te peço, ó Deus, que a tua mão esteja com cada um. Que venha, Senhor, estar com o coração realmente aberto a ouvir a tua voz. Nós não somos nada, mas tu és tudo em nossas vidas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, o Deus que está acima do tempo, independente das circunstâncias, que alcança, Senhor, a todos os nossos irmãos, que sabe, conhece neste exato momento aqueles que serão tocados por esta mensagem, por esta oração, por esta programação. Aleluia. Pai querido, que haja, Pai, uma conscientização neste coração, que haja, Senhor, um despertamento neste espírito, que este meu irmão, esta minha irmã possa, Senhor, de fato levar a sério este propósito que teu Espírito Santo põe em seu coração. Aleluia. Para estar mais perto de ti, para colocar diante de ti o que o Senhor já tem colocado no seu coração, buscando-te, aprontando-se para nos encontrarmos contigo. Aleluia. Porque o dia está próximo. Glória a Deus. E o céu é o nosso lugar. Não permita que esta esperança venha arrefecer em nossos corações. Sim, Jesus. Mas que nós tenhamos a fé, a convicção e a graça de ti recebida para permanecermos fiéis até aquele grande dia. Em nome de Jesus Cristo, nós assim agradecemos. Amém. Maravilha, meus amados irmãos. Então, nessa noite de quinta-feira, aqui na cidade de Caxias do Sul, nós estamos encerrando mais uma linda e abençoada programação, um encontro de paz. Você acabou de escutar aqui nosso querido irmão Heleno Pedroso, sua esposa Elisandra, juntamente com o evangelista Jusemir Mate. Com certeza Deus falou aos vossos corações. Amém? Fique com mais um minutinho de um louvor. Passa lá em casa, Jesus. Deus abençoe toda a minha família em Passo Fundo. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês aí.